Então, o que eu estou falando para vocês aqui? Muito provavelmente, né, a maioria de vocês que estão aqui hoje, vocês estão muito mais na fase do crescimento vertical do que o crescimento na horizontal. Profundidade agora, a partir de 2026, é mais importante do que volume. Profundidade é o que vai fazer com que a gente faça um roteiro de 30 dias e ganhe muito mais lucro, vendendo cada vez melhor para todos os nossos clientes, do que vendendo mal e porcamente para todo mundo e ganhando cada vez mais lucro. Então daqui para frente, a gente vai ter que trabalhar mais para ganhar menos. Como que eu faço para não ganhar menos? Quando eu faço para tornar minha empresa mais rentável? É ao chegar em cada cliente, trabalhar muito bem esse cliente. Aí eu tenho um planejamento. E isso daqui, ó, aumentar ticket médio, cruzar portfólio, melhorar toda a positivação da carteira, fazer os clientes comprarem mais vezes, ter tempo para ser mais consultivo. Isso daqui exige planejamento. Isso aqui não acontece na correria do dia a dia. Isso aqui não acontece apagando incêndio o dia inteiro. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Anotem aí, conselho que eu dou para vocês a partir desse ano. Peguem toda a sua carteira de clientes, de todas as representadas juntos. Pega toda a sua carteira de cliente, de todas as suas representadas juntos. Se você já tem um sistema CRM, melhor ainda. Se você já tem as suas vendas, mais fácil ainda. Se você não tem nenhum sistema, vai no sistema de cada representada, baixa toda a carteira de cliente com o volume de compra mensal de cada um e coloca numa planilha. O que você vai fazer nessa planilha? Você vai identificar na sua carteira inteira quem são os clientes que juntos são responsáveis por 80% do seu faturamento, que é a famosa curva de Pareto. Provavelmente vai ser 20% da sua carteira. Vai ser responsável por 80% do seu volume. Então identifique. Se você tem sistema, se você tem CRM, ótimo. Você vai apertar um botão, com um clique, você vai ter essa informação em 5 minutos. Se você não tem, você vai ir no sistema de cada representada, você vai baixar lá a relação de todos os clientes, você vai colocar o volume de venda de janeiro a dezembro de 2025 e você vai fazer a curva ABC dessa carteira. Como que faz a curva ABC? Você vai pegar todo o faturamento de 2025 e vai somar o resultado. Depois, o quanto que cada cliente representou sobre aquele faturamento total. Vai dar um percentual, que é a venda do cliente versus o volume total. Percentual vai dar lá 15%. Então, você vai juntar os clientes que juntos vão dar 28%. Deixa eu fazer aqui na tela para vocês entenderem melhor aqui como é que funciona. Até aqui tá fazendo sentido para vocês? Estão entendendo? Show? Estão gostando até agora? Tá valendo a pena? Maravilha. Quem é representante que há mais de 15 anos? Levanta a mão. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui? Show. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui que eu quero explicar um pouco mais na prática para vocês como é que é para fazer a curva ABC. Para quem não tem sistema, né? E outra, recomendação, tenham um sistema na empresa de vocês. Qual que eu recomendo? Suas vendas. Deixa eu abrir aqui um mapa mental que eu vou mostrar para vocês sobre como construir a curva ABC da empresa de vocês. Porque por mais simples que pareça, né, tem muita gente que não sabe qual é a lógica por detrás da construção da curva ABC. E tem uma lógica para isso. Aqui o que eu vou mostrar para vocês? Tá? Aqui é uma aula que eu tenho dentro da mentoria que eu falo sobre gestão da carteira de clientes. Tá? E dentro dessa aula, a gente fala sobre segmentação, né, da importância de segmentar, como segmentar. E aqui eu vou mostrar para vocês, na prática, como fazer a segmentação.
Então imaginem, tá, que a gente tem aqui uma tabela de Excel. O que eu fiz aqui? Eu coloquei todos os meus clientes e o quanto eles compraram em 2025. Deu um total aqui, 1.241.60. Tá? Foi o total que toda essa carteira junto comprou em 2025. O que eu tenho aqui? O peso. Como que eu descubro o peso? Eu pego o resultado desse cliente e divido por esse valor. 47%. Esse aqui, inclusive, é uma carteira crítica, né? Um cliente desse representante representa 50% da carteira dele. Mas vamos lá, vamos pular essa fase aqui. Então aqui eu tenho o peso da Maria, do Fernando, da Márcia e do Alex. Como que eu defino quem é cliente curva A, B e C? Aqui, ó, se a gente passar o mouse do 47 até aqui, do João até o Alex, vai dar 80%. Então, quando eu tenho clientes que juntos, né, representam 80%, esses são os clientes curva A. Aqui os curva B são os clientes que vão representar de 10 a 15% juntos. O curva C é quem vai representar menos do que 10% junto. Então, curva ABC não sou eu que escolho. Ah, os meus dois maiores é curva A. O meu maior é curva A. Não. O que define quem é curva A, B e C é essa metodologia. Quem tem sistema aí, Merco, suas vendas, a curva ABC, né, a inteligência que tem por detrás para entregar o resultado para vocês é esse. Tá? Então, geralmente, 20% da sua carteira é responsável por 80% do seu resultado. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Se eu estou falando que a gente vai passar um ano, né, e a gente vai começar a viver uma década, anos cada vez mais desafiadores, eu tenho que ter um controle absoluto, né, principalmente sobre os clientes curva A e curva B. O que eu tenho que fazer nesses clientes aqui? Eu tenho que exatamente fazer um plano que eu consiga ativar essa forma de crescimento vertical. A coisa mais importante que vocês têm que fazer é pegar cliente curva A e criar um planejamento para o ano de como que você consegue enraizar cada vez mais nesse cliente, aumentando o ticket, aumentando o mix de representada, aumentando o mix de produto, fazendo com que ele compre cada vez mais vezes, fazendo com que você consiga reter ele e sempre ajudando ele a ter melhores resultados. Porque se você não der assistência, você vai abrir espaço para concorrência. E esse perfil de cliente curva A, ele não quer o representante lá só vendendo. Ele quer o representante vendendo, ajudando, levando conhecimento, treinando a equipe e ajudando no sellout. Então, conselho, peguem a curva A de vocês, criem um plano, né, de longo prazo com esses clientes. A gente os representantes da minha mentoria começaram esse ano já fazendo uma metodologia que eu chamo de gestão compartilhada, que é chamar os clientes da curva A e já começar a criar planejamento trimestral. Fulano, a minha meta com esse trimestre para você é essa, em contrapartida eu vou te dar isso, a gente vai fazer assim, vai fazer assado. Então é uma metodologia aí que existe, que funciona e que ajuda a gente a enraizar cada vez mais na curva A. Então, a nova fórmula de crescimento na representação, pensando em margem, tá? Pensando em margem, pensando em longevidade, pensando em dinheiro no bolso de vocês, é crescimento na vertical. E tomar muito cuidado com o crescimento na horizontal, porque cada cliente novo vai trazer mais trabalho para a sua empresa. E se ela não tiver estruturada, se tudo depender de você, você vai acabar ficando sobrecarregado com coisas que não te trazem lucro e que vai fazer com que você ganhe cada vez menos e trabalhe cada vez mais. Tá? Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Quem já teve algum insight top aqui até agora? Rodrigão, qual a sugestão de quanto tempo a gente deve fazer essa ação? 3 meses, tá, Robson? 3 meses. Eu acho que é o tempo ideal. Sempre no início de cada trimestre,
Você chama o cliente, você cria um plano com ele, você acompanha e depois para o próximo trimestre. Depois, se você faz bem o primeiro trimestre e o segundo trimestre, no segundo semestre, você já pode tentar amarrar com ele o semestre inteiro. Tem vários representantes. Peraí que tem alguém que liberou o áudio. Então tem vários representantes da mentoria que estão aplicando, né, e que estão conseguindo fazer muito bem isso daí. Então, essa é a nova ideia que vocês têm que ter na cabeça de vocês, né? Cuidem muito bem da carteira, se aprofunda cada vez mais e estrutura a sua empresa, né, para que ela dê conta de suportar o crescimento que está precisando.